Vamos agora à nossa quarta parte para fazermos mais 3 questões nesse raio-x da prova do Cefet do ano de 2025. Vamos lá na tela. A questão 10 se refere aos textos 1 e 2. Você está vendo aí que o texto 1, né, ele é também do romance Úrsula, o texto 2, outra vez o romance Úrsula. E aí vem uma pergunta. Nos textos 1 e 2 do romance, o que é que se observa? Você vai observar aí que é uma questão que está perguntando sobre o narrador. Então eu gostaria primeiro, que no nosso combinado, põe aí na tela, pause o texto 1 e leia. Agora pause o texto 2 e faça a sua leitura também. Assim que você chegou à conclusão, o que é que você falaria do narrador? Pause a tela, resolva e depois ouça o meu comentário. Bom, diz a letra A que existe uma multiplicidade de focos narrativos, sendo cada capítulo narrado por um personagem. Então, mesmo que nós não tivéssemos lido esses fragmentos em nenhum livro, põe na tela. Quando se fala cada capítulo narrado por um personagem, então isso aqui seria uma terceira pessoa. Não, professor, não seria. Não seria. Se eu sou um personagem e eu conto a minha história, vamos consertar lá na tela, eu não posso falar que o personagem é terceira pessoa. Cada personagem vai ser um eu que fala. Só vai ser um eu diferente. Olha a letra B. Um narrador que se revela pouco confiável por defender as atitudes do personagem Fernando P. Aí eu precisaria ter lido o livro também, muitas vezes. Narrador pouco confiável. Tá. Na tela. Um narrador que descreve as cenas, mas que não consegue alcançar o íntimo das suas personagens. Então, o narrador que não consegue acompanhar o íntimo, vamos lá na tela, é o que a gente chama de narrador observador. Porque aquele que consegue ir no íntimo é o narrador personagem. Aliás, é um narrador onisciente. O onisciente é aquele que sabe tudo. Se esse não consegue, então ele é só observador. E a letra B, uma tendência do narrador se inserir na história. Embora o foco predominante seja a terceira pessoa. Olha aqui, essas duas coisas, de certa forma, se opõem. Porque se cada personagem é o narrador, seria tudo em primeira pessoa. E a letra B falou que há um foco predominante de terceira pessoa, narrador externo. E que o autor, ele se insere na narrativa. Eu estou tendendo a achar que é uma dessas duas. Põe na tela. Violenta, terrível, espantosa tinha sido a crise. E Túlio velava a cabeceira do enfermo. Aí é alguém que está falando Túlio. Ele velava. Começou na terceira pessoa. Põe na tela de novo. Quando se coloca, por exemplo, assim, né? A noite tinha desdobrado sobre a terra, o profundo silêncio dos bosques interrompido pelo vento. Aí ele fala assim, ele está interrompido pelo roçar do vento ou pelo gemido triste de sentido noitibó. Está escrito noitibó, vários tipos de aves noturnos. Ou os agoureiros pios de Acauã, ave comum da Argentina. Ora, ele está falando sobre o Túlio, o que o Túlio está fazendo, mas quando ele fala assim, será que esse barulho era por causa de certas aves? Será que esse barulho era por causa do Acauã? Isso é como se o narrador estivesse se questionando. Não tem uma primeira pessoa aí,
mas ele está envolvido no que ele está contando. Olha agora o texto 2 na tela. A mais de uma légua distante de Santa Cruz, deixamos Fernando P., galopando ansioso. Onde deixaremos agora Úrsula, meditando sobre os últimos acontecimentos. Vamos ao encontro desse homem, tão disposto a amar. É como se o narrador não só estivesse contando o que aconteceu com o tal do Fernando, com a tal da Úrsula, mas é como se ele fosse, leitor, vamos deixar o Fernando aqui, agora nós vamos até a Úrsula, quer dizer, ele está se intrometendo. O narrador está se intrometendo. Olha a letra D de dado. Uma tendência de o narrador se inserir na história, embora o foco predominante seja a terceira pessoa. Essa aqui é a resposta que você deveria marcar. Então, quer dizer, quando o narrador fala assim, deixemos o Fernando, deixemos a Úrsula, ele não está contando uma história de si mesmo, mas ele está se envolvendo na história. O foco é de terceira pessoa. E ele está se inserindo, não para participar da história, mas para julgar, para variar, para refletir. Então vejam que eu fiquei entre A e B. Que a letra A falou que cada narrador, cada capítulo tem um narrador diferente. Então seriam narradores, personagens, primeira pessoa. A letra D falou que é de terceira, predominantemente. Então A e D falam coisas contrárias, conferindo no texto. Se o autor coloca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele está se inserindo. Por isso, letra B de dado. Uma questão até de malícia. Vamos a 11. A 11 na sua tela tem aí um fragmento do Úrsula e fala assim, nesse trecho de Úrsula, a referência a Rafael Sanzio, pintor renascentista, elogiado pela perfeição das linhas, Rafael Sanzio, a beleza do colorido e a harmonia das composições tem por finalidade. Então, isso aqui, de novo, é uma questão que está envolvendo a tal da intertextualidade. É ela escrevendo o texto e fazendo referência a alguém que existe. Pause a sua tela. Veja o que você vai marcar, em seguida volte comigo, vai lá. Bom, olha a letra A. A letra A diz assim, reforçar a monotonia da cena. Então, quando a gente fala que, lá no enunciado da questão, né, que nós temos aqui um homem elogiado pela perfeição das linhas, pela beleza do colorido, pela harmonia das composições. Tudo isso aqui era para você, quem elaborou a prova, te mostrar que o lado é positivo. Olha a letra A. A letra A fala em reforçar a monotonia. Uma coisa monótona é uma coisa que é negativa. É pouco provável que a resposta seja a letra A. A letra B fala em competência do artista. Tá bom. Competência é algo que é positivo. A letra C fala em superioridade da natureza. Superioridade também é uma coisa positiva. A letra D fala irrelevância, aí é negativo. O que é uma coisa irrelevante? Olha o prefixo. Ilegal, não legal. Ilícito, não lícito, não legal também. Irrelevante, que não é relevante, que não é importante. Então, eu tenho que ficar em dúvida entre a letra B e a letra C. Será que quando ele faz a referência, a autora faz a referência a Rafael Sanzio, ela quer qual finalidade? Vamos na tela? Era, pois, uma dessas tardes em que o sol, no seu descambar para o acaso, recebe 1000 cambiantes cores,
invejada pelas paletas dos Rafaéis. Se a natureza está refletindo cores e essa natureza é invejada pelo Rafael, então ela está dizendo o seguinte: a natureza é tão bonita, pinta cenas tão lindas, que até o Rafael tem inveja. Então, na tela, você acertou, ela não está querendo mostrar a competência do artista, ela está querendo mostrar que a natureza é tão bela de dar inveja a um pintor. Não é o pintor que tem inveja da natureza. Aliás, não é a natureza que tem inveja do pintor, é o pintor que tem inveja das tintas da natureza. Então, a questão 11, letra C de casa. Questão 12. Na tela, você está vendo de novo outro fragmento do Úrsula. E aí tem sobre a caracterização do espaço físico e sobre como este se reflete no psicológico. Aí você vai encontrar o quê? 4 afirmativas. E a pergunta dessas 4, 2 estão corretas. Quais são as 2 que estão corretas? Então, primeiro, leia pausando a tela o texto. Tá? Se você leu, você vai analisar já a número 1. Analisa a número 1 aí, se é verdadeira ou falsa. Agora você vai ler as outras 3 e vai colocar verdadeiro ou falso também. Pause a tela e resolva. Já que você fez tudo isso, agora escolha quais são as 2 que você viu como corretas. Boa sorte. Bom, achou fácil? Não? Vamos ver a número 1. Põe na tela. A figura de linguagem personificação foi empregada, então personificação, né? É uma das figuras de linguagem que foram colocadas aí. Então, personificação. Então, está dizendo que a figura personificação foi empregada para enfatizar o caráter autoritário e cruel de todos os elementos da natureza. Bom, personificação é atribuir a quem não é pessoa características que são de pessoas. Então, a personificação é a característica que vai mostrar as pessoas. Agora, tem que ver se isso aí tem a ver com o caráter autoritário e cruel da natureza. Pela questão anterior, se a natureza é tão bela de dar inveja aos pintores, me parece que a tendência dela é elogiar a natureza. Cruel, não sei se deve. Vamos na tela? Quando se fala assim, expande-se do coração, quando calcamos sobre os pés, erva reverdecida, onde gota a gota o orvalho chora no correr da noite. Esse choro algente, quer dizer, muito frio, que se pendura na folhinha trêmula, como a lágrima de uma viagem sedutora. Depois vem a ardência do sol, e bebe o pranto noturno, e murcha a flor. Eu não estou vendo nada de autoritarismo aí, nem de crueldade. Eu estou vendo alguma coisa ligada à tristeza. Nem a beleza que eu pensei antes. Então, a número 1, vamos lá na tela, ela não é verdadeira. A número 1 é falsa. Ora, se a número 1 é falsa, não é a letra A e não é a letra C. Isso quer dizer que a 2, de qualquer maneira, é verdadeira. Olha a 2. As imagens do fragmento em destaque, como a construção metafórica, o orvalho chora no correr da noite, esse choro algente, evidenciam as desventuras que acompanharão o protagonista. Então, choro, marque aqui comigo. O orvalho chora. O choro é uma visão negativa. Tá bom, posso chorar de emoção, de alegria. O orvalho chora. E quando se fala, vamos lá marcar, em desventuras, o des é negação. Eu tenho uma aventura legal.
Eu tenho uma desventura, é ruim. Desfazer é não fazer. Desprezo é negativo. Então, o des tem um valor na tela negativo. Então, por isso que negativo com negativo, essa é a verdadeira. Né? Bom, de novo você está vendo que a letra B considera 3 como correta e a letra D considera 4. Vamos analisar? 3. No último período do fragmento, a conjunção concessiva, ainda assim, apresenta os campos belos e majestosos como consequência da ardência do sol. Então, em conjunção concessiva e consequência. Estou uma gramáticazinha aí. Vamos ver a B. A transitoriedade da vida. O que é uma coisa transitória? Passageira, que está em trânsito. Não fica parada, a vida é transitória. Ela passa. Então anote aí, ó. Então, quando se fala sobre transitoriedade, é algo que é passageiro. Marcada por acontecimentos felizes, seguidos de infelizes, e pela passagem do tempo, passageiro, são temáticas exploradas imagens descritas no texto. Vamos na tela? Diz assim: depois vem a ardência do sol, bebe o pranto noturno e murcha a flor, que enfeitiçava a relva, porque o astro que rege o dia reassumiu toda a sua soberania, mas ainda assim os campos são belos e majestosos. Então está dizendo que há uma transitoriedade, acontecimentos felizes e infelizes. Quando a gente fala o orvalho chora no correr da noite, a lágrima de uma virgem sedutora, o gemer da saudade, isso tudo é negativo. Né? Aí fala assim, o astro reassumiu a sua soberania, os campos são belos e majestosos. Então, isso é positivo. Então é assim, é como se a noite trouxesse um lado de choro, de tristeza, e a cada renascer se acende novamente o lado bom. Isso quer dizer que a número 4 ela é verdadeira. Acontecimentos felizes do sol nascer, de ser bonito, e infelizes, de chorar. A passagem do tempo, o sol e a noite, o dia e a noite, o tempo passa. Então, 2 e 4 acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Ok? Letra D de dado é a resposta. Próximo bloco, nós falamos as 3 últimas questões da prova. Estou te esperando. Se você puder adiantar e fazer para você se avaliar, tanto melhor. Até lá.